Fala pessoal, eu sou a doutora Sabrina Veras, especialista em imagem musculoesquelética e vou ensinar para vocês como ver com tranquilidade o ligamento cruzado anterior normal na ressonância magnética. Bom, vamos fazer a revisão anatômica rápida e vamos direto para a ressonância. O ligamento cruzado anterior é esse cara aqui, ó, com feixe anteromedial e posterolateral. Vamos entender essa anatomia. Então aqui eu estou olhando, ó, uma visão coronal em que eu dobrei aqui o fêmur e estou vendo o feixe anteromedial e o feixe o posterolateral, desculpa, que são os dois feixes do LCA. Então, gente, olha aqui no sagital, eles surgem aqui, ó, na porção interna do côndilo femoral lateral. Então, eles saem daqui de lateral para medial. Quando a gente faz um corte, né, axial, o que que a gente vê? O feixe anteromedial, ele é o mais superior. Então, primeiro, na ressonância magnética, eu vou ver sair o feixe anteromedial. Um pouco abaixo começa a sair o feixe posterolateral. Eles vão no sentido inferior e anterior. E aí, à medida que eles vão indo anterior, a gente olha aqui para o coronal e a gente vê que o anteromedial, como o próprio nome diz, vai se inserir um pouco mais anterior e medialmente o posterolateral um pouco mais posterior e lateralmente. E junto com eles aqui, ó, já dá para ver rebatida aqui também a raiz anterior do menisco lateral, que divide aqui um pouco da sua inserção com LCA. Então vamos entender aqui, ó, anteromedial superior, posterolateral inferior e anteromedial mais anterior e medial e posterolateral mais posterior lateral e a raiz anterior do menisco lateral. Mais uma vez, anteromedial na inserção, ó, posterolateral e aqui, ó, a raiz anterior do lateral fica bem juntinho deles. A do medial fica lá na frente, ó, menisco lateral, que é esse, eu chamo de có, né? O C é o medial que é mais aberto e o O é o lateral, sendo que a raiz anterior do lateral fica juntinho dos dois feixes na inserção tibial. Mais uma vez, anteromedial, posterolateral e a inserção, olha aqui a raiz anterior do menisco lateral e os feixes, o menisco medial fica lá na frente. Quando a gente faz flexão, ocorre um cruzamento, né, entre esses feixes ligamentares do LCA. Olha aqui. Então, eu vou trazendo para você entender. Quando o ligamento está fletido, o joelho está fletido, o feixe anteromedial fica mais tenso. Até por isso que a gente tem mais lesão desse feixe, porque é mais comum romper o LCA em flexão. Porque em flexão ele está mais tenso, né? Ele é o principal restritor da anteriorização da tíbia em flexão. Na extensão, quem fica mais tenso é o feixe posterolateral. E aí, esse feixe, ele também tem outra função. Ele segura essa anteriorização da tíbia, né? Mas também segura o pivot shift, que seria o controlar a rotação interna da tíbia. Então, ele tem duas funções, além de restringir a transação, restringe a rotação interna. Então, aqui mais uma figura anatômica mostrando, ó, extensão, o feixe posterolateral tem maior função no sagital e no coronal, anteromedial, posterolateral. À medida que eu vou fletindo, ó, o posterolateral vai cruzando com o anteromedial, ó, e o anteromedial vai ficando mais tenso e assumindo maior função aí e se restringir a translação anterior da tíbia. Mais um corte aqui desse artigo da Skeleton, mostrando aqui os feixes, o ligamento cruzado posterior, cruzado anterior, e aqui mostrando como o anterolateral, o cruzado anterior aqui e o cruzado posterior aqui, ó, PCL, tá? E aqui mostrando os feixes anteromedial, posterolateral e mais uma vez na flexão, o que eu já mostrei para vocês. Bom, agora a gente vem para a prática, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, o LCA deve ser visto nos 3 planos, tá, gente? Deixa eu colocar aqui a linha de referência e aí a gente vai entender melhor. Então, vamos colocar aqui. Então, a gente vai olhar no sagital, que a gente espera dele o quê? É que ele mantenha essa tensão aqui, ó, que ele fique retinho, que as fibras não caiam. Primeiro fator bem importante. Aí a gente vem aqui pro axial, e aí no axial a gente vai ver, ó, ele parece, na origem dele, ele fica pretinho, assim, eu espero ele pretinho, tá? Primeiro feixe que eu vejo é o anteromedial e vai descendo. À medida que eu vou descendo, começa a sair o posterolateral, mais inferior. E à medida que eu vou descendo mais, eu consigo diferenciar o anteromedial e o posterolateral. À medida que eu vou chegando mais para aqui para baixo, o coronal assume uma importância maior do que o axial, que é ruim de ver a inserção distal. Aí eu venho aqui para o coronal, ó, venho para cá, e aí lá em cima, quem sai primeiro? O anteromedial, depois o posterolateral. A gente vem descendo,
indo para anterior, anteromedial, posterolateral. Agora mantendo os dois juntos para vocês entenderem, ó, tô lá em cima, tá? Então aqui no coronal, quem surge primeiro? Anteromedial, depois posterolateral, vou indo para frente. Aí vai descendo e eu consigo ver. Então, esse P sinal entre os feixes é o que eu espero. Eu não espero um ligamento preto como o LCP. Se eu vir o LCA assim todo preto, provavelmente é lesão prévia com alteração cicatricial. Veja que no sagital a gente tem mais dificuldade de separar os feixes. Então, o sagital é o plano que a gente usa mais para ver essa tensão dele e não ver queda deles. A gente pode também fazer um sagital para o LCA. Como é feito o sagital para LCA? Ele corta aqui, ó, rente com a porção interna do côndilo femoral lateral, e aí você acaba pegando ele inteiro aqui, ó, num corte só, também bom para a gente ver essa tensão dele, esse aspecto dele aqui, paralelo à linha de Blume-Saat, não está caído. Mas para diferenciar os feixes, é muito melhor aqui, ó, o coronal e o axial, que você consegue separar os feixes anteromedial e posterolateral. Pronto, gente, simples. Aprenda a olhar nos 3 planos do LCA e nunca mais você vai se perder. Eu sou a doutora Sabrina Veras. Um abraço. Me segue aqui para mais informações legais no músculo esquelético.